O título nesta noite é Lembre-se, há um encontro marcado com Deus. Lembre-se disso. E a chave do nosso pensamento é esta palavra, lembrar, esquecer. Ela aparece tanto na palavra de Deus. Lembrar-se é o ato de trazer para frente da percepção aquilo que foi arquivado nos arquivos da memória. Lembrar-se é voltar a considerar aquilo que é conhecido. E esta é a queixa do Senhor. Israel dizia conhecer a Deus, mas o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Esquecer-se de Deus. Esquecer-se de Deus é viver como se Deus não fosse real. Os muçulmanos, eles creem que toda pessoa nasce um muçulmano e em algum momento, se ele hoje é um ateu, por exemplo, ele se tornou um descrente. Ele se esqueceu. Esta é a maneira deles pensarem. Todavia, há uma verdade nisso, e é uma verdade universal, e é esta. Nós temos da parte de Deus um instinto de que Deus é. Nós temos da parte de Deus um instinto de que há um Criador. E este esquecimento é uma ação proposital, consciente, em viver, em seguir por esta breve vida, como se Ele não estivesse lá. Como se Ele estivesse fora da moldura da nossa consciência, da nossa existência. Esquecer-se de Deus, embora sabendo que Ele existe. Colocá-lo de lado em meu pensamento, colocá-lo de lado em minha estima. Esquecer é um esforço consciente aqui. E Israel na antiguidade é o maior exemplo em toda a história de um povo que, apesar de ter recebido intervenções diretas do Criador, coisas tão maravilhosas, palpáveis, visíveis, se esqueceu do seu próprio Deus, do seu próprio Criador. Bem, a palavra hebraica traduzida em nossa língua portuguesa como esqueceu, esquecer, traz uma ideia mais ampla da tradução que nós temos em português com a palavra esquecer. No hebraico, traz a ideia de transviar, de deixar o caminho, de perder algo de vista, algo que estava diante da mente e foi perdido de vista, foi deixado de lado. Eu já não penso sobre isso, eu já não considero. Em algum momento eu saí deste caminho, em algum momento eu parei de considerar, isso não está mais em meus pensamentos. Esta ideia, ignorar algo, não dar atenção a algo, colocar de lado com o propósito de não voltar a pensar sobre isso. E esta ideia, esta é a queixa. Israel, meu povo, me colocou de lado, me ignorou, me removeu do seu coração, das suas afeições, dos seus pensamentos. Vocês, diz o Senhor, me perderam de vista. Ó, queridos amigos, esquecer-se da pessoa de Deus, do Criador. O fato de que Deus nos possui por direito de criação, o fato de que o final da vida é o momento de retornar à presença dele para uma prestação de contas. Esquecer-se dessa realidade só pode ser feito com um ato consciente, objetivo, de não pensar mais a respeito disso. Não é possível esquecer-se de Deus. Não é possível não considerar. Primeiro, como eu mencionei, a Bíblia declara isso, Deus colocou em nós saber que Ele é. Deus não existe no sentido de que Ele não foi criado, existe aquele que foi trazido à existência, não é? Deus é, Ele se revela assim, Ele é o que é. E esquecer-se de Deus é esquecê-lo como um ser, como uma pessoa. Deus é uma pessoa, não com cabeça, tronco e membros como nós, mas no sentido de pessoalidade, personalidade. E essa é uma das características daquilo que a Bíblia chama de a imagem de Deus na sua criação. Você e eu temos personalidade, pessoalidade, interagimos uns com os outros. Assim Deus, muito mais. Deus não poderia ser uma fumaça, um vapor, uma energia impessoal, senão eu seria maior do que Deus por possuir pessoalidade, personalidade. E nós esquecemos disso, que o fato de que nós pensamos, agimos, seguimos pela vida é um reflexo do nosso Criador. E nós esquecemos também das marcas da sua assinatura em toda a criação. Diante de nós está declarado que Ele é real, que há um Criador, uma mente sábia, inteligente, que organizou e estruturou todo o universo, tudo o que há. Assim, para esquecer de Deus, para colocá-lo de lado, eu preciso fazer um esforço proposital, consciente, objetivo, de colocá-lo, de empurrá-lo de lado. Bem, falando sobre esquecimento, é claro, há vários tipos de esquecimento. Há um esquecimento que não é proposital,
Nós fazemos isso muitas vezes, não é? E conforme os anos avançam, isso se torna um tanto comum. Você se esquece das coisas, às vezes não de propósito. Por exemplo, você esquece de pagar uma conta. Não foi de propósito. Você não queria ter feito isso. Cortaram a internet, a eletricidade. Você esqueceu, não foi proposital. A correria, certas coisas a serem lidadas, a maneira como nós vivemos hoje, cheio de coisas, senhas e coisas para memorizar, às vezes nós deixamos de lado algo importante. Mas não é esse o esquecimento sob a queixa de Deus. O esquecimento aqui é um esquecimento intencional, proposital, deliberado. Nós nos esquecemos de Deus quando nós nos tornamos indiferentes ao nosso Criador. Isso nós fazemos porque o próprio pensar, o próprio senso, o pensamento de que há um Deus real, pessoal, que lê os meus pensamentos e compreende as minhas ações, e compreende a motivação das minhas ações, é algo um tanto aterrador, não é? A compreensão de que há um ser, o Criador de todas as coisas, que é santo, que é justo, que me entende, que me conhece, que vê os meus pecados, é algo que nos traz preocupação. Porque isso significa que eu devo me arrepender de meus pecados contra Ele. Significa que Ele sabe o que eu fiz, o que eu penso, e as coisas que eu tenho determinado viver e pensar que são contrárias à vontade dEle, à santidade dEle. Assim é um pensamento um tanto aterrador, e é isso que motiva o nosso esquecimento. Nós desejamos esquecer que há um Deus, porque nós não conseguiríamos viver em nossa rebelião, em nosso pecado, com esta consciência de que Deus me vê. Todas as pessoas sabem, por instinto, que há um Criador. E todas as pessoas possuem estas faculdades que nos permitem nos comunicarmos com o nosso Criador. Mesmo as pessoas mais duras em seus sentimentos, pessoas que você pensa, o nervo da emoção dessa pessoa foi cortado. Como pode ser tão fria, tão dura? Mesmo pessoas assim têm uma percepção de que há um Deus, de que há um Criador. E às vezes você vê a entrevista de um bandido na televisão, muito famoso, e ele reivindicando justiça. E quando você ouve sobre os tribunais do crime, pense você, um tribunal do crime. Isso prova que eles sabem da existência de Deus, porque mesmo os homens mais criminosos e as mulheres têm sim um senso de que uma justiça deve ser feita contra um tipo de mal. Isso reflete o nosso Criador, os seus mandamentos, a sua lei moral em nós. Você percebe? Todos nós sabemos disso, e instintivamente sabemos. Mas é claro, muitas pessoas sabem mais sobre Deus do que este instinto a respeito de Deus. Elas sabem mais porque um dia elas leram a palavra de Deus, ou alguém sentou com elas e com grande gentileza foi pela palavra de Deus explicando, ou elas ouviram a respeito do Senhor, e assim essa compreensão sobre o Criador foi muito, muito mais ampliada do que aquele conhecimento instintivo de criatura, da natureza e dos elementos da lei moral de Deus dentro de nós. E nós aprendemos sobre Deus e sobre o ensino da Bíblia a respeito do seu Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo, Salvador. E nós aprendemos que Ele é igual ao Pai em glória e em divindade, mas que Ele tomou um corpo, uma natureza humana e entrou no tempo e no espaço. E nós ouvimos isso tantas e tantas vezes, que Ele veio a este mundo para viver uma vida perfeita como um representante no lugar de pecadores. E que Ele veio para sofrer e levar sobre si a dor, o sofrimento e a morte que nós merecemos como pecadores, como transgressores da lei de Deus, por ignorá-lo, por nos afastar dele para viver os nossos pecados e por agir e viver como se ele não fosse real, como se ele não existisse. Em outras palavras, por nos esquecermos dele. Bem, nós aprendemos outras coisas também sobre a bondade de Deus. Que este Deus santo e justo também é um Deus que tem misericórdia e demonstrou isso, ao ponto de enviar um Salvador e prover uma salvação gratuita, um caminho de volta para Ele sem pedágios, inteiramente pago pelo seu próprio Filho. E nós aprendemos estas coisas e nos maravilhamos, porque nós estamos conhecendo mais sobre esse Deus, o Criador. E nós aprendemos sobre esta palavra, graça, que é um favor
gratuito da parte de Deus para com homens e mulheres pecadores, que Ele dê a uma pessoa aquilo que esta pessoa não merece, o perdão, a salvação, e que Ele não dê a esta pessoa o que a sua justiça demanda, que é a morte. E ao fazer isso, Ele não se contradiz, nem nega a sua lei, nem a sua santidade. Ele cumpre perfeitamente. Ele dá a Cristo o peso da minha culpa e punição. E me dá a sua salvação adquirida por Cristo. E nós aprendemos estas coisas sobre o Criador. E queridos amigos, é chocante, não é? Nós nos esquecemos de Deus. E nós nos esquecemos porque gradativamente nós entramos neste mundo e a nossa vida se torna a nossa prioridade. E Deus parece estar agora distante de mim, e nós permitimos que estas coisas dessa vida nos façam abaixar a cabeça para o aqui e para o agora, e os anos passam a tal ponto que um dia você para, anos e anos passaram, talvez décadas, e se pergunta e pensa: mas este não é o final da existência, este não é o propósito completo. Há um Deus, há um Criador, há mais do que tudo isso, deve haver mais do que isso. E estes são sintomas, né, como que convulsões da alma. Ela está ali, ela está viva. Isso também é uma prova de que um dia nós estaremos na presença de Deus e nós soubemos da sua existência, embora nós o colocamos de lado. E a ilustração trazida aqui por Jeremias é muito forte. Ele diz: se esta donzela que acompanha a noiva esquece, versículo de número 32, porventura a virgem esquece dos seus enfeites, aquela pequena donzela que irá acompanhar a noiva, aquela menina, ela tem os seus adornos próprios para o dia do casamento. Ela não vai esquecer de ir para o casamento sem os seus adornos, muito menos a noiva, não é? A moça não esquece os seus enfeites, a sua tiara, as suas flores, o bordado do vestido, muito menos a noiva irá se esquecer dos seus adornos, adornos típicos em Israel, muitos colares, coisas que eram trazidos por herança, jamais esquecerá. Mas o meu povo se esqueceu de mim por inúmeros dias. Assim, Jeremias usa essa ilustração. Pode a noiva esquecer o seu adorno? Poderia isso acontecer? Se é impossível que isso aconteça, diz ele, tendo ela própria preparado tudo para o casamento, como nós poderíamos esquecer de Deus e do dia de prestarmos contas a Ele? Sendo criados à imagem e semelhança de Deus e cercados, rodeados de bilhões de evidências de que Ele nos trouxe à existência e nós devemos voltar a Ele. Se a noiva, esquecendo-se de tudo, chegasse no dia do casamento, ou melhor, do culto de casamento, sem seu vestido, e estivesse ali com a roupa do dia a dia, e o marido esquecesse da aliança, e vice-versa, seria uma tragédia, não é? Seria uma vergonha. E considere ainda mais, esta é uma sociedade onde esses laços de matrimônios tinham uma expressão cultural, comunitária, muito mais forte do que nós temos no Ocidente hoje em dia. Se ela fizesse isso, as prioridades estariam desordenadas, não é? Estou seguindo aqui o raciocínio. É exatamente o que acontece conosco. Nós olhamos para um mundo, entre aspas, maravilhoso em tecnologia, em ciência, em possibilidades, mas nós esquecemos do Criador por trás de tudo isso. As nossas prioridades estão erradas. E a nossa mente está tão cheia de preocupação, porque estas coisas apelam à nossa mente, não é? Chegar em Marte um dia, é quase possível isso já. E a nanotecnologia e os grandes transplantes, estas coisas, e as possibilidades de comércio e de investimento, nós nos enterramos neste mundo e nos esquecemos do maior, do que é mais importante. Há um Criador, há uma alma, há um dia de retornar ao nosso Criador. E isso é esquecer-se de seu Criador. Bem, se uma noiva se esquecesse de tudo, uma coisa ela estaria mostrando: ela não teria qualquer compreensão da significância daquele momento para si, para o noivo, para a família. E é isso que nós fazemos quando nós esquecemos de Deus. Nós não temos compreensão, amigos, da significância desta vida, desta pequena vida aqui, deste lado da eternidade. Nós perdemos, nós nos tornamos insensíveis. Nós perdemos a significância disso, o senso de significância do que é ser humano, a imagem de Deus.
do que é poder orar a Deus e conhecê-lo e ter a palavra de Deus em minhas mãos. Estas coisas se amontoam nesta vida e nós perdemos. E nós estamos próximos de entrar na presença do Senhor e não estamos preparados. Você percebe a gravidade disso? Este é o apelo de Jeremias aqui. Bem, nós perdemos de vista o fato de que nós não somos meros animais racionais, mas nós possuímos uma alma. Nós perdemos de vista o fato de que a vida irá ter um ponto final aqui, muito em breve. Embora haja tantas provas, não é? Tantas evidências em nós e diante de nós, e nós seguimos, e é realmente impressionante. Bom, eu concordo, como alguns dizem, que a tecnologia, a medicina nos tem ajudado bastante e as pessoas têm vivido mais, etc. Não é? Isso é muito bom, está tudo ótimo. Mas veja, há um pequeno problema nisso, uma pequena desvantagem. Nós perdemos, em nossa geração, sobretudo em cidades, o senso da brevidade da vida e da morte. Quando era menino, criança, meu pai, nós moramos em algumas cidades, meu pai missionário, e eu me recordo em uma ou duas cidades pequenas, bem pequenas, lá no interior do Pará, lá no interior do Tocantins, e em Goiás, muito, muito tempo atrás. Você via sepultamento e velório o tempo todo. Era comum, era feito nas casas. Eu me recordo menino, 9 anos de idade, andando e passando na porta de uma casa, e o pessoal ali chorando, sentado em um caixão. E na semana seguinte a mesma coisa, no outro bairro. Isso era comum, talvez você se recorde, se você tem mais de 40 anos. Mas nós estamos na cidade, parece que nós perdemos o senso da morte e da gravidade da vida e do fato de sermos criados por Deus e possuirmos uma alma. Estas coisas ficam de lado e nós esquecemos de nosso Criador. E esta é uma grande armadilha, queridos amigos. Esquecer-se de Deus, esquecer-se do meu Criador. Bem, nós perdemos Ele de vista. E se nós perdemos o Senhor de vista, então nós perdemos de vista o fato de que Deus também perdoa pecadores. E há um caminho de salvação. Nós perdemos tudo de vista. O fato de que há um final para a vida, há um julgamento, mas que também há um tempo, uma oportunidade de perdão, de arrependimento e fé. Nós perdemos tantas coisas. Não se esqueça das coisas mais essenciais da existência. Esse é o meu apelo nesta noite. O perdão de teus pecados por meio de Jesus Cristo. A reconciliação com o teu Criador por meio de Jesus Cristo. Não perca isso de vista. Não se esqueça deste fato. A necessidade de buscar a Deus e conhecê-lo e estar preparado para entrar em sua presença na morte. Bem, às vezes é importante esquecer algumas coisas. Esqueça, por exemplo, roupas, aparência, como eu serei visto. Isso é muito comum para nós, não é? Nos persegue, não é? Na nossa geração, que nós vamos vestir, como me verão, aparência, como eu vou me apresentar. Pensa sobre o que é infinitamente mais importante: o teu relacionamento com Deus. Eleve-se acima dessa superficialidade. Põe a cabeça para fora desta multidão, desta manada irracional, e levante-se como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E veja, aqui está o mundo criado por eles. E a morte nos aguardando. E a eternidade diante de nós. Faça esse esforço, querido amigo. Não se permita ser levado por uma correnteza de preocupações. E os anos estão se passando. E a vida, que é um pequeno período probatório para buscar a Deus, conhecê-lo e partir, está se acabando. Não ponha Deus de lado. Não se esqueça do teu Criador. Bem, você, por exemplo, recebendo em casa uma carta de um oficial de justiça, lhe comandando apresentar-se na corte, você se esqueceria disso? Você se esqueceria do teu chefe, do teu patrão? Traz um certo temor, não é? Porque muita coisa está envolvida, mas esquecer-se de Deus, teu Criador, é muito pior. Você já conheceu alguém que esqueceu o passaporte quando já estava no aeroporto? É realmente triste ver o rosto das pessoas, é um tremor, não é? Ainda mais se tem alguma reunião marcada lá no outro país, o que quer que seja, a pessoa fica branca, a pressão cai. Esquecer-se de Deus e estar próximo da partida
e não ter sido perdoado em Cristo Jesus. E então subir à presença de Deus. Eu não sei como descrever isso. Leia as palavras de grandes homens de ciência e política que se esqueceram do seu Deus. É muito triste, mas esse é o resultado de colocarmos Deus de lado. Veja, é tão maravilhoso estudar a natureza. Eu, em particular, gosto muito da história da ciência. Mas às vezes você se pergunta como esses homens podem ter estudado as evidências e dizerem não a Deus. Sabe por quê? Porque eles gastaram horas e dias e dias e dias e dias olhando para algo na criação e esqueceram o quadro completo, o Criador, e o colocaram de lado e o deixaram de lado. Eles se maravilharam com a criação. Eles declararam coisas maravilhosas do que eles viram e perceberam no universo. E eles esqueceram do Criador. Não é trágico. É impressionante, é realmente trágico. E essa pode ser a nossa situação em um exemplo menor, diário. Esquecer-me de meu Criador. Bem, você não se esqueceria do teu sustento. Há muitas consequências sérias em se esquecer de certas coisas, não é verdade? Mas deixar Deus de lado, a eternidade é a coisa mais trágica possível. Queridos amigos, se nós esquecemos, isto é, se nós ignoramos a Deus, bem, então nós ignoramos o nosso Criador, o seu poder, o seu conhecimento de nossas vidas. Nós ignoramos o fato de que Ele é puro, Ele é justo, e porque Ele é justo, Ele deve julgar. Nós esquecemos o fato da brevidade da vida. Nós esquecemos, perdemos de vista o fato do amor de Deus manifesto neste mundo através do seu Filho, um caminho de salvação aberto e gratuito. E nós esquecemos deste amor de Deus tão grande. Nós esquecemos do Senhor Jesus. Olha, quanto mais você lê, é difícil esquecer. É realmente difícil, não é? Você lê nos evangelhos aquelas grandes gotas de amor, sangue, a dor, a vergonha, o vexame. Como esquecer disso? Talvez você nem conheça isso. Você não levou isso em consideração, o maior ato na história da humanidade, o maior acontecimento em toda a história do universo, e você não tem grande conhecimento sobre isso. Talvez você tenha engolido um livro de anatomia, memorizado um livro de processo civil, mas você não conhece o maior ato de justiça, de amor, de misericórdia, o maior acontecimento na história da humanidade. Ou seja, você se esquece disso, porque você coloca isso de lado. Como esquecer que Deus tenha vindo a este mundo na pessoa do seu Filho, que Deus tenha pisado aqui e declarado a verdade em amor, e curado, e restaurado, e salvado, e elevado pessoas da miséria espiritual de volta à sua humanidade, a imagem e semelhança de Deus. Que Ele falou como nenhum outro homem jamais falou, irá falar palavras de verdade, que o Criador do céu e da terra tornou-se um homem como nós. Esquecer disso. E que este homem santo, justo, Deus eterno, foi castigado daquela maneira. Como esquecer isso? Como não considerar isso? É algo pequeno para você que Jesus Cristo, Filho de Deus, já tenha vindo a este mundo? Não é nada para você isso? Como nós podemos nos permitir seguir a vida e concluir a vida sem olhar para essas grandes montanhas da misericórdia de Deus na história da humanidade? Não permita isso, é isso que nós fazemos. Nós ignoramos, nós esquecemos do nosso Criador. No capítulo 23 deste mesmo livro de Jeremias, no versículo de número 39, há uma palavra muito séria, e eu preciso ir a este capítulo. A primeira parte deste versículo do capítulo 23, capítulo 23, o versículo 39, diz assim: é uma resposta de Deus a Israel que se esqueceu de Deus. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença, vos tirarei da minha presença,
e vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais. Não é terrível ouvir essas palavras? Você ignora o teu Criador, você ignora estes monumentos da verdade de Deus na história, do amor e da misericórdia de Deus. Querido amigo, você o desdenha e segue em frente. E apesar de tudo que Deus fez em prover um Salvador para você e deste amor de Deus que pulsa pela história na pessoa de Cristo até os nossos dias, eu deixo de lado esta verdade. Então, apesar de tudo isso, de tudo que Ele fez, Ele se esquecerá de você. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós. Bem, Ele não se esquecerá de você literalmente, mas Ele se esquecerá de você neste sentido. Você não estará incluso em seus benefícios. Aquele sangue que Ele derramou aqui neste mundo não terá proveito para você. Por 3 ou 4 vezes eu li sobre herdeiros de grandes, ou melhor, de homens muito ricos, que esperavam uma fortuna de seus pais e simplesmente ficaram de queixo caído por alguma razão, quando seu nome não estava ali. Você já leu alguma coisa assim? Já viu alguém? Já vi aqui no Brasil 2 ou 3 vezes, fora do Brasil também. E você via a cara daquelas pessoas, é como se o chão delas tivesse sido tirado. Ser esquecido por meu Criador e não ter parte na misericórdia de Deus em seu Filho neste mundo em que eu vivi. Você se esquece do teu Criador, querido amigo, e apesar do amor de Cristo, Ele se esquecerá de você desta maneira. Você não estará entre aqueles que irão para o céu pelos méritos de Jesus Cristo. Você não será salvo e não será abençoado por Deus, e simplesmente você entrará para dentro do juízo de Deus. Esse é o significado. Mas você poderia ter o perdão de Deus e ser parte dos benefícios dos méritos de Jesus Cristo e terminar os teus dias e poder subir à presença do teu Criador com os benefícios de Cristo, o perdão em tuas mãos, e ser recebido em glória como um filho e uma filha de Deus. Ignorar a Deus, esquecê-lo significa isso, também ser esquecido por Deus naquele dia de julgamento. Como eu me esqueço de Deus? Porque eu faço algo assim? Bem, não importa quão simpático você seja, quão articulado você seja como pessoa, e estas coisas são valiosas realmente. Que boa aparência você tenha neste mundo, visto sobre a ótica espiritual, da parte de Deus olhando sobre você, você é alguém que está vagando no mundo de Deus. E toda esta beleza, todo este conhecimento, eles não significam absolutamente nada. Estava vendo um documentário sobre guardas alemãs em campos de concentração em Birmacô, em Auschwitz, na Polônia. E havia ali mulheres alemãs. E eles criam naquela história da raça ariana, assim, eles só queriam no exército aqueles que representavam um padrão greco-romano nórdico. E havia uma mulher lá, me fugiu o nome dela, ela foi julgada em Nuremberg em 48, se não me engano. E ela era descrita como uma mulher extremamente bela. As judias descreviam isso. E uma das judias, na entrevista, dizia que cada linha do corpo daquela mulher era exuberante, era dito por esta judia. E você então descobre o que ela fez, e as coisas que ela tinha prazer em fazer naquele campo de concentração com as pessoas. Ela via um judeu com uma tatuagem na perna, e ela mandava retirar a pele com a tatuagem, e produzia um abajur com aquela pele, com aquela tatuagem. E coisas dessa natureza. Oh, queridos amigos, que imensa vaidade nós somos diante de Deus. Isso não conta em nada o que eu tenho, o que eu visto, o que eu como, onde eu estive, o que eu já cursei. Nada disso
se nós possuímos uma alma manchada por nosso pecado e nós não conhecemos o Filho de Deus que veio a este mundo. Diante de Deus, nós somos como aquela mulher, por fora a imagem e semelhança de homens e mulheres criados à imagem de Deus, por dentro a imagem do pecado, da maldade, da transgressão, a imagem de Satanás em nós. E o que adiantou tudo isso? Você se esquece de Deus? Então você ignora o fato de que é tão fácil conhecê-lo. Não é triste isso? Eu já passei por isso, não espiritualmente falando, bom, espiritualmente sim, mas em muitos sentidos. Coisas que eu deveria fazer, eu queria fazer, eu via como algo muito, muito, muito complexo, impossível e difícil de chegar lá disso. E os anos foram passando, não consegui isso na montanha. E no momento que eu tentei olhar com mais calma de perto, eu percebi, é tão fácil, está aqui. Você já passou por isso? Foi tão fácil chegar aqui, alcançar isso ou aquilo. Você ignora Deus e você ignora o fato bíblico que é muito fácil conhecê-lo. É tão fácil ser perdoado, salvo e recebido por Deus. Essa é uma verdade bíblica, talvez seja ignorada por você. Talvez na mente seja algo muito complexo, conhecer a Deus, ter o perdão. Não. Eu ignoro a Deus e eu ignoro este fato. Quão fácil é ser salvo. Ele te dá tudo de graça. E tudo que eu tenho que fazer é ir a Ele com os meus pecados, reconhecendo a minha indignidade e recebendo a sua misericórdia, rogando por ela e recebendo esta graça. É tão fácil. O que eu faço? Eu me humilho diante do Senhor e digo a Ele todo o meu pecado e me arrependo diante dEle. Eu confesso tudo. E eu olho para Ele como um Deus que, sendo justo, também é misericordioso e está pronto a perdoar, porque Ele declara isso na sua palavra. E assim eu vou como eu estou. E Ele me perdoa, Ele me recebe, Ele me salva. É tão fácil do nosso lado, mas é tão difícil, não é? Esquecer o que custou para o Senhor Jesus. Não é algo pequeno, embora seja fácil. É imenso, é gigantesco. Para que isso fosse possível, eu me achegar diante de um Deus santo, que demanda a minha punição, e ser perdoado por Ele, olhando de fora, é tão fácil para mim. Queridos amigos, pense da seguinte maneira: a glória, a santidade de Deus não pode permitir o pecado diante de si. Como um pecador se chegaria a Ele? Como uma bola de neve sendo lançada no sol, nem mesmo alcançaria 1 bilhão de quilômetros de distância, já evaporaria. A santidade de Deus me destruiria, me expeliria. Um pecador entrar na presença de Deus para pedir perdão é simplesmente inconcebível se um caminho, um acesso não fosse aberto. É tão fácil para mim ir por este caminho. Eu reconheço a minha indignidade diante de Deus, eu confesso tudo, confiando nele, eu entrego a minha vida e rogo por vida, por salvação. Mas olhe por trás, o custo deste caminho, o custo desta salvação. Eu ignoro a Deus, eu ignoro o preço, o tempo, o tamanho deste preço, desta obra realizada, para que eu pudesse entrar na presença de meu Criador. Nós barateamos o Evangelho em nossa geração, mas essa verdade permanece. Para mim é fácil, para o Senhor Jesus Cristo não foi fácil. É difícil esquecer isso, não é? Mas se você se esquece disso, não me resta mais nada. Não se esqueça disso nessa noite. Ele está aqui pelo seu Espírito em sua palavra. Você pode orar e dirigir a tua alma a Ele, e Ele te ouvirá. Não esqueça disso. Que mensagem tremenda, não é? Agora, quando você faz isso, gostaria que você não esquecesse disso. Abra comigo em Isaías, antes de Jeremias, no capítulo 42, e nós iremos concluir com 2 versículos.
E no versículo de número 25, observe o que ele faz quando você vai a ele como um pecador arrependido e confessa tudo ao Senhor. Isaías 42, 25. Perdão, queridos. Eu havia tomado uma anotação aqui, mas é isso, 49:15, me desculpe. Ouça essas palavras. Isaías 49:15. Porventura, isso é Deus falando. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seus filhos que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Não é maravilhoso? Você vai a ele como um pecador, ele te perdoa. Há tantos versículos, nosso tempo se acaba, mas ainda aqui em Jeremias ele diz assim: e eu perdoarei o teu pecado, e deles jamais me lembrarei. E então ele te conduz, e ele te leva por esta vida, e ele promete conduzir você até a eternidade. Ouça essas palavras. Seria possível isso? Uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que isso aconteça, contudo, eu não me esquecerei de ti. Ele me toma como um filho, e ele me recebe na glória eterna. Então chega aquele grande dia, e nós partimos para encontrar aquele que nos amou e nos regenerou, e entrar na sua glória para sempre. Não se esqueça o que custou ao Senhor Jesus, e vá a Ele. Foi tão grande, é tão rico, e é tão gratuito para você e para mim. Ir ao Senhor e receber esta vida. Vamos orar juntos. O glorioso Deus, eterno Pai de misericórdias, o que nos cabe, Senhor, diante desta obra tão gigantesca, de alcançar a salvação do pecador, senão de nossa parte tomarmos este cálice da salvação, invocando o Teu nome. Ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos a compreender e a responder nesta noite para a vida eterna. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus e para o Teu louvor. Amém.